ou melhor, muito bem-vindo a mais um episódio, agora o último dessa temporada. Eu e Michel, a gente combinou de fazer uma espécie de uma repescagem. A gente escolhe alguém que já fez parte das edições anteriores, das temporadas anteriores, alguém especial que a gente gostou, que o público gostou, e aí convida de novo para fazer o fechamento dessa temporada. E hoje a gente tem uma convidada muitíssimo especial que está nessa categoria de uma repescagem aqui, felizmente aceitou de novo o convite. Marion, e para acompanhar a gente hoje, a Adega Brasil, nossa parceira nessa empreitada, ela mandou um vinho diferente e eu achei bem legal a proposta deles. Eles mandaram um rosé francês da região de Provence, é um Rose Etior, Chateau Minuti. E eu tomei um gole assim, eu sempre acho o rosé francês aquele gosto, sabe aquela água San Pellegrino, aquele gosto meio de pedra? Mas é o típico do vinho. Esse vinho aqui, é um vinho muito bom. Na praia, isso aqui deve ser igual uma água, né? Muito bom. A gente agradece o patrocínio da Adega Brasil e a gentileza de sempre nos mandar ótimos vinhos. Então, vou ler um mini currículo, né, dessa que é uma pessoa muitíssimo especial e muito querida por todo mundo que eu conheço, é uma unanimidade, arrisco dizer, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado aqui do Paraná, professora da Universidade Federal do Paraná, professora da PUC do Paraná, mestra pela PUC do Paraná, doutora pela Federal do Paraná e agora com um pós-doc, diz ela que a vida estava tranquila, a gente imagina imagino quanto. Em 2022 e fez no Centro Universitário Brasília um pós-doc sobre feminicídio. Temos aqui hoje, então, a desembargadora Priscila Placha de Sá. Muito obrigada, é uma alegria imensa ter ela aqui de novo. A gente fez uma primeira entrevista lá em 2019. Estávamos conversando há pouco, né, sobre essa entrevista que foi em dezembro de 2019, logo após a sua posse como desembargadora do tribunal. E agora, 6 anos depois, a gente tem a alegria de te receber de novo aqui. Então, muito, muito, muito obrigada, desembargadora, por ter aceitado o convite. Imagina, eu que sou grata aos amigos e amigas do direito criminal ao vinho, né? Muito especialmente a apresentadora e o apresentador, né? Que bom que acho que depois de 6 anos ficamos como bons vinhos, né? Envelhecemos, não sei se tão bem, eu, mas vocês muito. Então, Marion e Michel, né? Ela disse que vai insistir em me chamar de desembargadora, mas eu vou chamá-la, já que estamos num ambiente menos formal, Marion e Michel. Uma honra estar aqui de novo batendo um papo aí com vocês. Então, tá bom. E vou dizer para a Adega Brasil, que eu não sei se eles sabiam que eu vinha, mas eu amo vinho rosé. Então, olha, casou perfeitamente. Eles acertam bastante. Acertaram, então. Que bom, obrigada, que bom. Então, vamos lá. A gente queria começar fazendo justamente esse paralelo da nossa primeira entrevista para agora, passados 6 anos. Naquela época, né, a desembargadora tinha acabado de assumir e estava numa Câmara Civil, né, o começo da sua carreira como desembargadora foi numa Câmara Civil e depois, mais recentemente, agora já faz um tempo, numa Câmara Criminal, que é a sua paixão, que é a sua área de atuação desde sempre. Então, a gente queria começar conversando um pouquinho sobre como foi atuar numa Câmara Civil. Então, sempre existe essa relativa controvérsia, né, para alguém que vai do 5º, e eu digo, normalmente, quem é egresso ou egressa do 5º da OAB, se a matéria na qual atuava, né, vai ser a matéria na qual essa pessoa vai ingressar no tribunal. Embora eu disse que um juiz que ficou anos no tribunal do júri, vamos dar o exemplo do nosso amigo Daniel Avelar, pudesse talvez substituir numa Câmara que julga falência, enfim. E foi uma experiência riquíssima para mim. Então, eu ingressei no Tribunal de Justiça em outubro de 2019 e fui para a 12ª Câmara Civil, né, conhecida como a Câmara dos Direitos das Famílias, já com uma nova nomenclatura, de acordo com áreas aí já não tão jovens da Constituição e pensando o Código Civil e a composição das relações familiares, a própria sucessão. Mas lá tem uma matéria que, de alguma maneira, está muito ligada com a Câmara que eu estou, que depois a gente talvez possa conversar um pouquinho, que é a matéria relativa ao Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. Lá as medidas de proteção e aqui as medidas de socioeducação. Então, apesar de eu ter ficado pouco tempo, né, e infelizmente por uma tragédia com o falecimento do desembargador Rabelo, por conta da pandemia da Covid, acabaram abrindo 2 vagas na 2ª Câmara Criminal e eu fui em uma dessas, mas foi uma experiência muito importante, né? Bastante coisa, a gente diz que é matéria de fato, né? Pensão alimentícia, guarda, sucessão, mais questões de direito assim muito legais. E na minha trajetória de estudante, né? Eu, apesar de já ter brincado que queria fazer faculdade de Direito Penal e não faculdade de Direito, né?
durante um tempo eu tive perdida lá num estágio na vara de família. Olha só. E quase que foi assim um teaser de memória, assim, esse período de estada, claro, me exigiu muito estudo e muita dedicação e colaboração dos colegas e muitos colegas da 12ª CIV. Eu vou nominar especialmente o desembargador Joselito, que na época era substituto, um grande parceiro, assim, uma pessoa sensacional, por quem eu tenho um carinho muito especial, me auxiliava muito. E lá tinha uma matéria difícil, que é a matéria residual, alusiva à prestação de serviços, enfim. Então, vinham casos assim complexos e me demandou bastante estudo, mas eu diria que também foi um excelente aprendizado. Foi quanto tempo ao todo? Eu ingressei ali em outubro e fiquei até julho de 2020. Daí, em julho de 2020, abriram 2 vagas na segunda CRIM, a saída do desembargador Dalacqua, que foi para a 3ª, e, infelizmente, o falecimento do desembargador Rabelo. Sim. Daí nos candidatamos, o desembargador Mário Elton e eu, daí tem a questão da antiguidade, e ele acabou desistindo de uma das vagas, e daí eu era a segunda, porque ele foi na primeira. Então, foi assim que eu fui parar na segunda Câmara Criminal. E Priscila, quando a Marion organizou aquele livro em homenagem ao desembargador Telmo Xerém, e uma coisa que me chamou a atenção na fala dele, no lançamento, é que para quem não sabe, o desembargador Telmo Xerém foi o primeiro, o advogado que ingressou no tribunal pelo 5º, né? Às vezes o nosso ouvinte, o pessoal que acompanha a gente não sabe. E ele comentou algo do tempo que ele levou para se acostumar com a função de julgar. E aí tem, agora pegando a tua história, que é uma advogada conhecida aqui em Curitiba, professora universitária, muito conhecida no contexto penal, e uma advogada de anos, e vai para o tribunal e começa a julgar os casos penais. Que aí, como você falou, aí é o caso do coração, é a parte que você estudou a vida inteira, só que agora você está julgando. Então, como que é essa experiência? Assim? Como que foi essa adaptação para começar a atuar como uma desembargadora? Eu acho que isso já começava um pouco na Câmara de Família, embora ali o pendor é quase entre partes, né? 2 agentes privados, não obstante as medidas socioprotetivas também têm proposição pelo Ministério Público. Eu acho que na questão criminal, talvez eu tenha percebido um pouco que havia muitas expectativas, desde o tipo, já que fui advogada criminalista por muitos anos, vai conceder todos os habeas corpus, né? E coisas desse tipo. Eu acho que, assim como disse o desembargador Telmo Xerém, né, que está há muitos anos já na primeira Câmara Criminal, eu acho que você precisa de uma espécie de aprendizado. Eu acho que para toda a carreira judicial, essa troca de chave que a gente costuma muito dizer, né? E aí eu acho que, de novo, a parceria dos colegas, especialmente da segunda Câmara Criminal, e eu acho que é importante a gente fazer uma autopercepção e fazer o sentido da vocação que agora você, então, está exercendo, né? A capacidade que você vai ter de se colocar, bem professor Jacinto, equidistante das partes, né? E sabendo ouvir muito e, de fato, tentar manejar o que não é fácil, né? Eu vou deixar a espada de lado, não é meu estilo, mas o manejo da balança, né? Eu acho que essa é uma atividade difícil, porque, no limite, especialmente numa Câmara ou num segundo grau, na maioria dos casos, né, vou tirar as ações penais originárias de prefeito, você é a última instância para análise de matéria de fato. E a gente sabe o quanto isso pode impactar na vida das pessoas, né? Aquelas frases de inocentar um culpado, condenar o inocente, enfim, antes de vir para cá, né? Os casos de revisões criminais nos quais a pessoa já foi condenada pelo Tribunal do Júri, né? Nós fazemos uma parte da primeira Câmara Criminal, agora com a vinda da 6ª Câmara. Então, eu acho que é um aprendizado, mas eu acho que esse aprendizado, no meu sentir, tem que estar acompanhado de 2 questões essenciais, né? Humildade, de você se colocar desde essa condição, e um compromisso com aquilo que você, então, né, fez o juramento como advogado, vai fazer o juramento como magistrado, e acho que esse é um exercício diário, né? Um exercício diário. Cada caso é um caso, né? E a nossa Câmara tem
os doutores sabem, né, porque atuam muito lá, ela tem uma diversidade de matérias enorme. Né? Nós estamos desde mega operações envolvendo corrupção até casos de adolescentes acusados de atos infracionais análogos a homicídio. Então, eu diria que é um aprendizado diário. Eu acho que essa predisposição calcada na humildade e no compromisso eu vejo como questões assim fundamentais para o exercício de qualquer atividade, mas muito especialmente para a atividade de julgar. Mas sabe o que você estava dizendo sobre essa expectativa, talvez, dos advogados de achar que o desembargador agora ia absolver ou conceder tantos habeas corpus? Acho que a expectativa era justamente dessa porta aberta, de ouvir, de receber, de ter esse compromisso humano, que é muito característico dos advogados criminalistas, né? E isso tenho certeza, posso falar pelo Michel aqui, que essas expectativas todas foram absolutamente atendidas, né? Porque é o que a desembargadora tem feito no papel, que é ouvir, e que é, assim, dentro da sua nova função, que é uma nova função, obviamente, mas todos os advogados, pelo menos que eu escuto falar, têm exatamente essa percepção de ser ouvidos, porque como advogado, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente não liga de ter um não. O problema é você ter uma tese que sequer foi analisada, enfrentada e te respondem outra coisa. Então, esse é o incômodo, a frustração do advogado não, você não conseguir nem ser ouvido, às vezes. O não enfrentado. Né? Exato. Enfrentando, o não, isso... Justificado, isso é... E esse conselho eu parte. recebi de um advogado, que é nosso querido professor Jacinto, né? Ele sempre me disse, né, quando eu estava em campanha, assim, Priscila, um julgador tem, sobretudo, compromisso ético de ouvir para depois decidir. Exato. E só depois, então, julgar. Exato. É uma obrigação de ouvir de ouvidos abertos, né, Maria? Exato. Porque também... Realmente ouvir, né? A coisa... Né, e eu, às vezes, escuto, por exemplo, de advogados, nossa, doutora, eu ia despachar, ia agendar para marcar a liminar, e eu tenho uma regra no gabinete, especialmente quando tem adolescentes apreendidos ou réus presos, e há impetração de habeas corpus, não fica no fim de semana. Daí o advogado ligou na quinta-feira para despachar na segunda, a assessoria disse, a desembargadora não vai deixar passar da sexta-feira. Né? E, claro, também eu digo, vou impondo essas regras, mas na medida do que eu acho que é esse compromisso realmente ético, é de você ouvir e ler os argumentos, né? É por isso, tenho muitas reticências ainda, até falei sobre isso no evento de Foz do Iguaçu, não, de Londrina, lá na Comissão da Advocacia Criminal, sobre o uso da inteligência artificial no crime, né? Eu acho, assim, um grande perigo, e lá eu fiz uma brincadeira, eu perguntei para o ChatGPT o que ele achava de decisões proferidas na esfera criminal, ele disse que acho que não é uma boa ideia, porque tem que ter o aspecto humano, pode estar cheio de vieses, então... O artificial está mais ciente do perigo assim, que o humano. Essa experiência, né? Então, claro, a gente tem um tribunal composto, como os demais, por magistrados e magistradas de carreira, egressas do 5º da OAB e do Ministério Público. Não vou usar tanto a palavra oxigenação, enfim, mas acho que essa composição, ela visa trazer experiências diversas para você, então, chegar a essa decisão que é agora colegiada. E acho que é nesse sentido que importa, desde o lugar que você ocupou antes, você, pelo menos, dividir com seus pares essa sua trajetória. Eu acho que isso faz bastante diferença, ainda que as decisões possam até mesmo ser unânimes, enfim. Mas acho que esse compromisso, de bem saber ouvir, ou ler, ou ficar atento com o processo, eu acho que ele é essencial para a gente pensar numa prestação jurisdicional constitucionalmente orientada. Sim. E entrando um pouco nessa questão do julgamento, eu já presenciei sessões que os desembargadores se referiam a você como sendo a professora também. E, assim, é uma questão minha, não sei se a Marion tem a mesma impressão, mas, às vezes, você é professor de direito penal, e, às vezes, a questão da dogmática, mas, às vezes, me parece uma discussão um pouco distante dos processos. Às vezes, a gente não aprofunda, porque, às vezes, a discussão acaba, muitas vezes, sendo mais processual. Você consegue trazer esses aspectos mais profundos da dogmática? Porque, às vezes, a gente escuta, olha, isso aqui é dogmática, a gente não discute num caso concreto.
né? Às vezes, o dolo sem vontade, enfim, estou dando um exemplo qualquer aqui. Mas você consegue trazer, você sente isso mesmo, que consigo trazer tudo aquela profundidade do estudo para cá, ou a prática acaba sendo um pouquinho diferente, a gente tem coisas que acabam não trazendo para os julgamentos? Eu acho que, para mim, andam atreladas, né? Então, de formação, sou uma professora de direito penal. É claro que ali na prática você acaba tendo uma diversidade de matérias de natureza processual penal, né? Lembrando que foi orientado pelo professor Jacinto e muito de algumas matérias, mas vou voltar ao ECA infracional, questão de armas, enfim, acho que bastante atravessadas por aspectos criminológicos, né? O que eu percebo é que a pressa nos faz ter argumentos um pouco mais sucintos, mas eu acho essencial, né? Depois a gente pode falar um pouco do que isso possa ter de discussão de impacto ou não na linguagem simples, mas eu acho que ela ainda exige esse profundo de tipicidade, né? Vou dar um exemplo, nós estamos debatendo uma revisão criminal na Câmara, vou dar esse exemplo porque já foi feita sustentação oral, não concluiu, mas o debate é sobre os critérios dogmaticamente apresentados na conformação de concurso formal próprio e crime continuado qualificado. Questão do desígnio autônomo, enfim. Né? A questão na lavagem de dinheiro aparece muito sobre o dolo específico, a discussão dos parágrafos do artigo 1º, enfim. Então, eu acho que eles são. O que me parece que a pressa e a quantidade, o volume tem sido muito significativo, né? Nós, em 31 de agosto, julgamos praticamente o volume de casos que julgamos no ano inteiro de 2024, exige um pouco mais de sumariedade, mas eu acho que sem perder a absoluta conexão com aspectos doutrinários. Eu não me vejo assim, Michel, muito francamente, dando uma aula de uma maneira e julgando de outra. Sim. Né? Eu acho que, como também quando eu dava aula de direito penal e advogava. Sim, né? sim. A gente já teve discussões sobre inexigibilidade de conduta adversa e critérios da culpabilidade. Enfim, eu acho que ali no verbal, especialmente eu, gosto de ser bastante sumária. Né? E eu normalmente faço votos assim, um pouco mais sucintos, mas sem perder, né, essa conexão com os aspectos dogmáticos, doutrinários. Antes da gente entrar nessa questão da linguagem simples, que é um tema que a gente quer abordar aqui, né, dessa nova missão do CNJ mesmo em adotar essa linguagem, a gente queria falar um pouquinho, agora deixando de lado tanto a matéria civil quanto penal, sobre essa arte de julgar, porque é uma arte mesmo, né? A experiência, pelo menos, falo por mim, assim, mais próxima que eu tive disso foi agora na OAB ali, em termos de conselho pleno, né, na Câmara de Prerrogativas, e é muito difícil julgar. Como é difícil julgar, né? Então, a gente queria saber se você tem algum método, algumas regras, alguns princípios internos, porque como advogado, às vezes a gente tem, né, Michi? A gente pensa, que tipo de causa não atuamos? Como atuar se é tal coisa, né? A gente, como advogado, vai ali desenvolvendo algumas questões assim. E como desembargadora, como desenvolver esses métodos, esses princípios nessa arte de julgar? Vou voltar ao desembargador até um xerém, né? Acho que é uma questão de aprendizado. Eu, antes de ir para o tribunal, a experiência que eu tive também foi na Câmara de Disciplina do Tribunal de Ética, né? Ligada ao Tribunal de Ética, que no limite acaba tendo muitas vezes consequências relevantes. Hoje a competência interna e o regimento está alterado na OAB, mas os casos de exclusão de advogado, reabilitação, enfim, envolvendo, em muitos deles, condutas um pouco mais graves, né? Às vezes até mesmo acumulada com processos criminais. Eu tenho um método interno, né? Eu acho que, apesar de a gente chegar já em grau de recurso, é literalmente procurar ir sem uma opinião prévia. Né? E a gente tem ali na Câmara casos que às vezes são notícia na imprensa, né? Primeiro sai a notícia, ou de uma operação do GAECO, ou uma entrevista de um advogado, que mal ou bem, a gente passa pelo jornal, passa pelos blogs de notícias, você toma esse primeiro contato. Então, acho que assim, você não ter uma concepção prévia. Segundo, você se orientar por aspectos dogmáticos, seja do que forem. Né? Então, o que estão debatendo diretamente aqui é questão de dolo específico. Esses dias a gente tinha uma discussão se era necessário ou não estar descrito na denúncia o dolo específico dos crimes de falsidade. Era um caso
interessante levado. Então, você, vamos dizer, daquela... uma espécie de brainstorm, assim, o que eu preciso ter de ideias aqui, o que eu preciso reunir. E aí, depois, né, olhando, então, o que as partes alegaram, quando há recurso de ambos, ou razões e contrarrazões, ou se é o caso de um habeas corpus, enfim. Então, o meu método é esse, né? Procurar, assim, ok. E se eu não tenho ainda uma opinião, eu, às vezes, demoro num determinado habeas corpus, eu levei, não era de réu preso, eu levei 81 dias para colocar, um caso muito complexo, tinha 18 preliminares, né? Eu disse, eu preciso realmente entender o que está aqui. Até eu chamei o advogado e disse, doutor, eu vou demorar. O processo tinha várias fases, etc., enfim. Então, claro, tem processo que você não pode levar 81 dias, como o caso de habeas corpus de um ECA infracional. É impossível. Né? Naquele caso, não tinha réu preso, não tinha risco de prescrição, estavam existindo diversas medidas ainda em primeiro grau que a decisão mais tardia não impactava. Então, construir um teto, né, um cenário no qual eu diga assim, não, agora eu estou habilitada para uma formação. Não obstante isso, quando o processo entra na sessão presencial ou virtual, sempre dou aquela revisada, né, especialmente vem o advogado, às vezes o Ministério Público agenda também, tem algo que escapou, enfim, e também não tenho esse receio, vejo ali na Câmara, vários colegas não o têm, e depois da sustentação oral do advogado, se ainda há alguma coisa que precise ser pensada, é melhor pensar, né? Especialmente nessas hipóteses nas quais o esgotamento da matéria, de fato, é aquela chance final. E essa chance final pode definir a vida de uma pessoa, né? A vida, a liberdade, os bens, enfim. E pegando um gancho na sua resposta, a gente ouviu advogados, a gente tem aquele mandamento advogado que para o advogado esquecer a derrota, porque se for levar tudo até o final da vida, a tua vida se torna insuportável. Mas e depois de toda essa tua experiência julgando casos criminais, e você acabou de falar aqui que teve casos que você, preciso estudar melhor. Que tipo de caso que te tira o sono? Já teve algum que você possa falar aqui para nós, como que foi essa experiência que você se deparou com uma situação assim? Porque quando você é advogado, às vezes, por mais que você cria aquela casca e fala, não, a angústia do cliente, eu preciso não pegar para mim isso, porque eu vou precisar ser técnico e preciso estar frio. Já o julgador, a impressão que eu tenho é que está distante das partes, mas tem a responsabilidade de decidir. E não deixa de se sensibilizar com as situações. Exatamente. Evidentemente. Tem que decidir. E sabendo que aquela decisão vai trazer consequências. Então, tem casos que te tiram um sono ainda hoje, depois de todo esse tempo? Eu acho que os casos assim que mais me impactam, e eu já falei isso até em algumas sessões, são os casos de ECA infracional, no qual a gente tem um cenário, infelizmente, cada vez crescendo e se avolumando, de narcomilícia e tudo, né? Garotos muito jovens. Então, são casos que me impactam bastante, porque é o tipo de situação, Michel, no qual você vê que a decisão judicial é apenas uma parte, talvez uma pequena parte, daquela questão altamente complexa que está por trás. Eu acho que esses são casos impactantes. Os casos de ECA infracional, que eu imagino que se estivéssemos numa terceira, quarta e quinta, isso aconteceria com mais frequência, envolvendo agressão ou violência sexual, né? Porque ali os nossos serão adolescentes e outros adolescentes ou adolescentes em crianças. Então, ele me tira o sono no sentido do impacto social que aquilo tem, muito além da decisão judicial, e é uma realidade que, por pesar, eu ainda posso imaginar, muito distante da compreensão real do Poder Judiciário. Eu acho que o Poder Judiciário ele mostra assim, uma necessidade ainda, né? A Escola Nacional da Magistratura está trabalhando nisso, o próprio CNJ e uma série de medidas para aproximar, né, o Poder Judiciário dessa realidade que é, né, muito complexa, né, muito complexa. O nosso convidado anterior,
o Ricardo Vilches, ele falou em Brasil Profundo. Isso. Que ele é jornalista da e RIC, ele diz, olha, a gente chama isso de Brasil Profundo, isso mas aí. a gente nem imagina o contexto que essas pessoas vivem, as circunstâncias, enfim, e acaba julgando, né? Eu digo, de novo, vou usar o exemplo da nossa Câmara, né? São muitos Brasis no Brasil. Então, você tem um caso de corrupção, no qual você tem agentes políticos, né? Pessoas concursadas, né? A maioria delas com 3º grau completo, e você está falando, em algumas dessas situações, de milhões de reais. Não que, obviamente, a questão dos direitos, garantias, direito penal, processo penal, enfim. Mas quando você está nesse cenário dos adolescentes, ou mesmo questão de Estatuto do Desarmamento, né, que eu digo que é uma lei que daria um grande trabalho de criminologia, né, porque você tem os casos de Maria da Penha, que agora não estão mais conosco, né, mas envolvendo disparo, posse e porte. Você tem os CACs, você tem policiais civis e militares, você tem pessoas ligadas com facções criminosas. Então, você vê, eu sempre digo, a partir desse único diploma legislativo, literalmente muitos Brasis no Brasil. Está falando lá o cara da fazenda, que o vô faleceu e deixou um Winchester que está grudado na parede que nem sai, e o cara comercializando numa cidade da região metropolitana um fuzil desmontado num ponto de ônibus. Então, literalmente, são muitos Brasis. Eu acho que esse é o Brasil profundo mesmo, que o jornalista com muita propriedade falou, né? Eu acho que esses casos, por esse drama social, não é o caso que termina às 19 horas. Não. Mas sabe que eu estava te ouvindo, tem aquele ditado que diz que a gente não deve julgar os outros com a nossa régua, né? Mas como é complexo isso, porque também como julgar essa realidade de um Brasil profundo, por exemplo, que a gente não vive. Claro que a gente consegue, pelos nossos estudos, pelas nossas reflexões, enfim, por literatura, por tantas outras formas, a gente consegue ter alguma noção sobre isso, mas não é a nossa realidade. Então, como fazer esse julgamento não sendo, né, a realidade e não devendo usar a nossa régua? Usa qual régua, né? Usa qual medida? Como é difícil. Mas aí eu acho, Marion, que algumas coisas, né, vou usar de novo o CNJ e a Infam, têm sido orientadas, que é para dizer primeiro assim, o Poder Judiciário tem uma estrutura, né, racista, misógina, né, de branquitude e de classe. E o primeiro passo para ele pensar o Brasil profundo, né, essas fissuras, né, as veias abertas da América Latina, ele precisa se letrar. Reconhecer se letrar. Reconhecer isso e se letrar. Então, eu sou uma mulher branca, cisgênero, classe média. Eu preciso me letrar nas coisas que não compõem a estrutura de vivência da Priscila. Para você minimamente discutir, mesmo que seja a partir de uma doutrina alemã, inexigibilidade e conduta diversa. Tem uma garota, estava vendendo maconha, para o pai não ser assassinado por uma facção na fronteira. Nunca passei por isso. Sim. Mas eu tenho que imaginar que a inexigibilidade conduta diversa está fora do contexto no qual os alemães criaram isso. Inclusive, para não ficar aquela importação a frio, né, do urso na floresta. Né? Estamos muito mais para ter uma capivara no Parque Barigui. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer, e eu acho que hoje o julgador e a julgadora, assim como eu acho que talvez todas as pessoas que operam o sistema de justiça em qualquer atividade, não só nas atividades fim, advocacia, Ministério Público, Defensoria, magistratura e polícia, no caso da esfera criminal, mas assim, assistente social, psicóloga, enfim, se aparatar, né, de uma formação orientada a esse Brasil profundo. Porque senão você está em uma completa desconexão, né? Você está a partir assim do seu ar condicionado, do seu cafezinho, que nem foi você que passou e talvez nem você que se serviu, né? Então eu acho que você precisa ter essa responsabilidade social e saber, né, o estrago que de alguma maneira as decisões judiciais são capazes de causar. Eu acho que sim. Ele tem que achar uma régua mais adequada, eu acho, Marion.
E a gente estava falando, desculpa, Michi, do CNJ, e a gente queria entrar numa das propostas, acho que do fim de 2023, do CNJ, desse pacto pela linguagem mais simplificada, que é, na verdade, também uma possibilidade de acesso maior à compreensão da justiça, à própria justiça. Eu costumo dizer esse desencastelamento do direito, né, que permite que, às vezes, só a gente consiga, entre nós, ficar falando sobre aquilo e a pessoa que é a maior interessada completamente alheia ali ao que está acontecendo. E, claro, que isso também tem um limite, porque a gente tem a linguagem jurídica, a linguagem dogmática, que também tem suas entraves, que não consegue simplificar tudo. Como que você tem visto esse pacto e, no seu gabinete, como que isso tem sido enfrentado? Bom, tive a honra de ouvir uma palestra da professora Marion no Tribunal de Justiça sobre linguagem simples. Eu acho que a primeira questão fundamental é a gente desmitificar o que significa a linguagem simples, né? Porque a gente escuta muita gente dizendo que agora precisamos descer o nível e tal. Agora os termos técnicos não vão mais poder discutir dolo específico. A gente sabe que não tem nada a ver. Né? Eu imagino esse adolescente do qual a gente se tratava, né? Lendo lá, que não é papel, agora é tudo digital, data vênia, nessa toada ou julgado do excelso pretório, acabou para ele, acabou. Né? Então, eu dei aquele dia o exemplo e dou de novo, né? Com a diversidade de matérias, eu tenho pessoas que podem ler e interpretar suas próprias decisões judiciais, inclusive dizendo, esse julgado que a desembargadora citou aqui está ultrapassado, porque tem o tema, não sei o quê, a pessoa está muito afeta. Então, eu acho que a linguagem simples, para mim, sobretudo, tem como mensagem a necessidade, que é o que você fala, Marion, de a justiça se fazer entender. Porque não é o advogado, a advogada que precisa atender o Ministério Público. É a pessoa que vai ter que cumprir, a pessoa que vai lá. É claro, estou discutindo dolos bônus e dolos malos, né? O caso de coação, eu vou ter esses termos que são técnicos, assim como o médico não pode dizer assim, toma aquele BOzinho ali para dor de cabeça. Ele vai ter que dar um nome, ele vai ter que dar a dosagem, ele vai precisar. Então, a gente sabe que tem um núcleo duro de todos os saberes nos quais a gente precisa se calcar. Qual é o dilema? Que esse núcleo duro não sirva nem de arrogância e menos ainda de afastamento. Então, eu diria que não foi fácil, né? A gente adotou ali no gabinete, a gente já faz o resumo em linguagem acessível. E até às vezes eu leio e fico pensando, puxa, será que não? O tribunal concluiu que você é inocente. É isso mesmo, você está absolvendo. Enfim, né? Embora, muitas vezes que a gente fazia um mutirão carcerário, escutávamos muitas pessoas dizendo, doutora, eu estou no 2/5, mas o meu crime era antes. O hediondo, ele está melhor no cálculo de fração que muitos nossos alunos e graduantes. Tem muito isso. Execução tem muito. Na execução tem muito isso. E, doutora, o meu, ele caiu no 2/5, mas ainda foi antes da lei. E eu estou no 3/5, mas não sou reincidente, porque aquela minha condena baixou na revisão. Então, é isso. Mas também é uma linguagem própria. E acho que isso visa tirar um pouco do que muito a gente sabe que, especialmente, os países colonizados e colonizados por países europeus tiveram como a latinização da cultura, né? Ou uma linguagem extremamente burocrática, porque era uma linguagem tida como a linguagem universal. Né? E a história oral foi sacada disso, né? A forma como as pessoas falam. Num estado como o nosso e num país como o Brasil, quantas expressões que vão medir se era dolo específico ou não lá em Medianeira, de uma maneira totalmente diferente de Paranaguá. Então, eu acho que a gente precisa, de novo, reconhecer esses diversos Brasis. E eu acho que isso não tem nenhum decréscimo para a prestação jurisdicional. E nenhum juiz vai dizer assim, então tá, mano, tu vai pegar essa cadeia de 6 anos. Ninguém vai escrever isso. Sim, claro. Né? A sentença final, sabe? Então, eu acho que a gente pode fazer bem a medida das coisas e eu acho que, especialmente, tirar... Até aquele dia eu levei, não sei se a Marion lembra, nosso querido Alexandre Moraes da Rosa,
Ele fez várias coisas, né? Nessa toada, então a pessoa tocando boi, Sim. nessa esteira, na correndo esteira, na é, esteira, Uhum. juízo de piso, né? Então, acho que É. a gente não precisa usar essas coisas, né? Uhum. Não sei se a gente ficou com aquela herança de que não podia repetir as mesmas palavras no texto. Escrever uma dissertação sobre chocolate. O que você vai ficar dizendo? O produto refinar, sabe? Então, eu acho que é importante, nos dias de hoje, a gente ter simplicidade nesse sentido. O que não significa não atuar e não tratar as matérias de modo técnico. Até porque o judiciário ainda, ele tem uma estrutura que é um pouquinho, digamos assim, de afastamento, né? Tanto que você vê uma pessoa simples, quando ela é intimada para prestar um depoimento, ela tem medo. A testemunha tem A medo. testemunha, não, uma pessoa, ela tem medo de prestar um depoimento. Fulano recebeu uma intimação no prédio, tá todo mundo sabendo. Tá todo mundo sabendo, e às vezes é só para prestar um esclarecimento, um depoimento, algo assim, né? Mas agora, Priscila, vamos tratar um pouquinho desse tema, que talvez seja aqui um tema muito caro, muito caro para você, mas puxando para a questão da perspectiva de gênero, já que é um tema que você estuda, teu pós-doutorado acaba envolvendo isso. O que é esse julgamento sob a perspectiva de gênero? O que você poderia falar para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente? O que é isso? O que ele propõe? Como que na prática isso reflete? Qual que é a ideia de você adotar esse julgamento? Eu acho que ele vai numa daquelas tarefas, né, que o Poder Judiciário tem que ter de reconhecer os seus vetores estruturantes. E eu acho que uma questão, né, com todo respeito a quem pensa em sentido contrário, mas que ele tem uma estrutura patriarcal e machista. Não só no âmbito do Poder Judiciário, mas fora. Como também tem uma estrutura de branquitude. Né? Tem agora julgamento com equidade, igualdade racial. Eu acho que essas questões giram sobre isso. O que não significa dizer que não se garante. A gente sabe que esse debate, às vezes, de alguma maneira, né, que eu estou nos grupos, alguma coisa chega, e que homens, por exemplo, em situações de violência doméstica e familiar, não teriam direito à defesa. Né? O que eu acho que a gente tem que pensar, ele primeiro tem um grande mérito, que eu acho que ele tem um vocabulário. Então, o que é orientação sexual, identidade de gênero, inclusive para desmitificar perspectivas enviesadas sobre isso. Acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. O segundo é de que as pessoas precisam ser respeitadas na dimensão da sua vivência. Né? Então, acho que isso é fundamental. E ele trabalha na nossa Câmara hoje, com a saída dos casos de violência doméstica e familiar para a sexta, a maioria dos casos que temos é mulheres acusadas de delito. Não que nos casos de ECA a gente não tenha, infelizmente, né, a chamada machosfera, aquilo que parecia só um seriado inglês da adolescência, ela é uma realidade para nós, enfim. Então, acho que a ideia de uma perspectiva de gênero é você reconhecer essas diferenças estruturais quando você se coloca diante de um caso. Né? O exercício da maternagem de uma lactante está presa numa operação. A condição dela é muito peculiar em relação aos demais réus ou às outras mulheres que não estejam, naquele momento, nessa perspectiva. Eu discuti uma mulher idosa que estava no mesmo terreno do filho, né? Uma questão estrutural, não tem para onde ir. Então, acho que é nesse sentido a ideia de uma perspectiva de gênero. Você reconhecer essa macroestrutura, saber que, de alguma maneira, ela vai tocar a estrutura do próprio Poder Judiciário e que o Poder Judiciário precisa auxiliar na busca da equidade. E, como eu disse, não significa de forma de antemão, né, ou adredemente, eu usando uma palavra nem um pouco simples, acessível, né, antes de chegar, que eu tenha, desde logo, uma perspectiva de que eu tenho um peso diferente. Eu acho que é o contrário, é você colocar um equilíbrio nessa peculiaridade. Sabe que eu estava te ouvindo e pensando, a gente estava falando de linguagem e agora de perspectiva de gênero. Muitos anos atrás, eu li uma pesquisa que era sobre como, no júri, quando tinham mulheres sendo julgadas, eles usavam palavras muito características para se referir
aquela mulher, que eram coisas que não colavam se fosse um homem sendo julgado, né? Então, por exemplo, assim, ela era uma péssima mãe, por exemplo, sendo que ela estava sendo julgada por homicídio, não tinha nada a ver com aquela função, e Sim. num júri de um homem sendo julgado, ninguém nunca vai chegar, você é péssimo pai, ninguém nem vai cogitar passar por esse lugar, né? E, enfim, e aí eu ia te perguntar, Priscila, se agora na Câmara Criminal, talvez um pouco também, mas você já atuou no próprio civil, se você nota nas petições, na elaboração desses escritos, às vezes por parte de um ou das partes, ou do Ministério Público, seja por quem for, alguma peculiaridade na linguagem quando se refere a uma mulher ou a um homem, algo, sabe, nesse sentido, se existe uma distinção, às vezes até a advogada, mulher, ou sabe, se nessas entrelinhas, às vezes implícito, às vezes mais expresso, se existe alguma coisa assim que ainda é uma herança dessa questão patriarcal. Acho que declaradamente, assim, ou, né, sem nenhum filtro, sem nenhum verniz, né? Pouquíssimos casos, mas nas entrelinhas, muitos. E aí, de parte a parte, né? Seja na decisão, seja nas partes, né? A gente faz revisão de casos de júri, então, o que foi dito exatamente, né? Nesses critérios, às vezes uma ambivalência em relação a esse peso. Eu acho que os critérios de maternidade, eles são, para mim, um bom vetor para a gente ver esse peso. Era uma mãe, o que estava, então, fazendo, cometendo um crime? Né? Ninguém diz, ele era um pai e estava cometendo um crime. Né? Então, eu acho que esses discursos, nas entrelinhas, ele ainda são uma realidade. Embora, eu acho que uma realidade em decréscimo. Né? Eu acho que em decréscimo. Né? Acho que o protocolo de julgamento tem essa vantagem, acho que existe um cuidado maior. O problema é quando não aparece nas entrelinhas, mas faz o inquisidor do professor Jacinto. Né? A mente procura outros espaços, né, para fazer isso. Um espaço que a gente via muito isso era a dosimetria. Na dosimetria da pena, né? Tinha muito crime sexual em dosimetria, agora isso foi se perdendo. Mas, nossa, tinha uns exemplos horripilantes, assim, para dizer o que me deixa, muitas vezes, chocada, e vou falar de adolescentes, nos quais os processos praticamente todos estão, pelo menos, em sigilo médio, mas, tragicamente, eu percebo esse discurso aberto dos adolescentes. De dizer, o delegado perguntando, no caso que envolvia só meninas como vítimas, né? O delegado, mas escuta, fulano, por que só meninas? Não, doutora, assim, elas são inferiores, né? E aí é uma coisa que me preocupa muito, né? Essa machosfera, e aí tem a Revolução 4.0, o chamado machismo digital. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Então, o meu terceiro capítulo do trabalho de pós-doutorado, Mariô. Isso me lembrou o Machos Alfa, já assistiu esse? Que é uma comédia extremamente assim, esclarecedora em muitos aspectos. Caricata, né? Caricato, né? Dos incels. Mas não é só os adolescentes. Eu vejo aluno de faculdade, pessoas que eu tenho contato, eu começo a olhar a postagem na internet. Eu fico abismado. Porque, eu digo, a minha geração, anos 80, que nasceu nos anos 80... a gente foi criado de uma maneira machista. Foi. Não adianta falar, não foi. Não. Você olha o que a gente via, o que a gente falava, até mesmo em sala de aula, as piadinhas que eram feitas. Os programas de TV. Os programas de TV. As músicas. Exato. E isso é uma desconstrução. Mas o que eu vejo hoje é esse verdadeiro ódio, essa questão da mulher como um ser inferior. E eu já tive caso que um advogado, colega meu, eu fiquei abismado com a petição. Que eu olhei e falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Até falei para o cliente, no caso de violência doméstica, falei, te prejudicou. Porque foi uma situação absurda. E, assim, o problema é a normalização disso, é você levar isso a sério a ponto de você não ver, olha, peraí, daí vira uma coisa normal, uma violência, né? Mas o contrário também é verdade. Foi julgado na nossa Câmara, a gente até falou, era um advogado dativo. Era uma situação bastante delicada, envolvendo uma mulher que parecia ter questões de saúde mental assim complexas, né, que exigiam uma atenção. E o advogado foi extremamente elegante,
até na sustentação oral do caso, enfim, assim. Eu acho que a Câmara até falou, né? Olha, doutor, porque, aspas, por esse viés, né, também muito associado à loucura do feminino, ele poderia ter feito uma defesa totalmente violenta com as palavras, né? Não estou dizendo que seria compreensível, mas eu diria, em tese, estava pronto ali para uma tragédia em termos defensivos. E o outro caso envolvia uma questão, e era uma revisão criminal, e a vítima era uma moça que prestava serviços sexuais, no qual você também podia imaginar que a petição poderia ser... E era uma defesa técnica sobre autoria. Sem nenhum também, ou veja bem, ou sabe? Então, eu acho que a gente também tem que dizer os bons exemplos em sentido contrário, em casos que não que se justificasse de modo algum, mas que aparentemente combinariam numa versão misógina, né, com um discurso assim, e foram assim defesas muito tecnicamente preparadas, discutindo aquilo que era o técnico. Acho que é bom que a gente também diga isso. Porque até assim, é muito difícil quando você se depara, por exemplo, com uma falsa acusação. Isso. Eu e a Maria, a gente já conversou antes do programa várias vezes sobre isso, que a gente se depara com situações que, assim, mas não é falsa acusação porque a mulher é louca, porque não, você começa a fazer comparativos, pegar uma perícia, pegar e você, não, mas peraí, as coisas não estão batendo, né? E existem meios. Isso até eu estava falando com os alunos de segunda fase de direito penal, eu falava, professor, mas como que eu defendo um caso desse? Você olha a prova, você estuda, mas você não precisa atacar a outra parte. Porque no roubo a pessoa também pode mentir. Sim. Uma lavagem de dinheiro, né? Lógico. Né? Então, acho que é importante a gente treinar para o técnico, né? E eu acho que esse é um olhar importante. Uma outra questão, né? Na violência doméstica, você vê, né? As próprias delegacias já informam, olha, você vai fazer um boletim de ocorrência, precisa que traga alguma coisa, porque senão não vai dar em nada. Né? Por exemplo, na vara de violência doméstica, quando a vítima é intimada, já vem, olha, você não é obrigado a depor, mas é importante que você venha, porque senão pode levar uma absolvição. Né? E muitas vezes acaba isso acontecendo, a mulher não vai, porque ela tem medo de ser revitimizada, enfim, tudo isso que acontece. Só que o advogado da outra parte, ele consegue, então ela não apareceu aqui, não quer dizer que ela é mau caráter, que ela... É verdade. Enfim... Tem especialmente... N razões. Especialmente, ia dizer, porque, de fato, são situações de fundo muito complexas. Né? Sem dúvida. Envolvimento emocional, filhos, patrimônio, tudo isso, né? Bom, mas eu estou muito ansiosa agora para essa próxima pergunta, porque... Que é a fase do interrogatório. Ainda não. Ainda não. Mas eu também preparei, eu preciso de um advogado. Mas não eu, tem. Eu e o Michel, dois aqui. A gente mudou um pouquinho o formato, Priscila, da última vez que você participou lá em 2019, porque agora a gente está achando que o programa ele também pode ter uma função legal, assim, de mostrar a pessoa por trás da beca ou da toga, enfim, e isso, né, até para um registro, para as pessoas que estão nos ouvindo desde já conhecerem um pouco mais de você, fora do tribunal, fora da sala de aula, e também para fins de um registro mais histórico mesmo, que às vezes a gente lê tanto a pessoa, ouve tanto a pessoa, vê tanta decisão da pessoa, mas quem é, né? E a gente queria explorar um pouquinho isso em relação a você, sabendo, assim, o que mudou da Priscila, que há muitos anos é professora e por muitos anos foi uma advogada muito competente, todos nós reconhecemos e sabemos, agora numa nova função, de uma desembargadora também muito respeitada, muito competente, mas o que essas funções impactaram na Priscila como pessoa? Como mãe, como esposa, como, né, enfim, quem é essa mulher hoje, depois desses anos de magistratura? O que isso impactou em você? Uma pergunta simples agora. Bem tranquila, assim. Né? Eu tenho direito a conversar com meus advogados em silêncio. Bom, eu acho que algumas coisas mudaram. Né? Eu acho que o fato de você ter uma função pública, embora eu tenha sido sempre, mesmo na advocacia, uma pessoa bastante discreta, até eu digo em relação às redes sociais, enfim. Mas eu percebo que a função pública teve um peso em comentários que talvez eu pudesse
até opinativos, embora, como eu disse, sempre fui muito discreta e muito reservada e nunca foi sair, né, falando, enfim. Mesmo em grupos, sou bastante comedida, né? Eu acho que, às vezes, fiquei um pouco mais, assim, séria. Até eu vou comprar, às vezes, comida no quilo perto da minha casa. E um dia uma das moças que estava atendendo, ela disse, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é magistrada? Eu falei, sou, porque não, é que você tem uma cara braba. Então, talvez eu tenha ficado um pouco mais braba, um pouco mais séria, mas isso também pode ser decorrente da idade, né? Porque nesses 6 anos eu fiz 50 anos de idade, né? No ano 2025. Então, eu acho que a função pública tem esse peso, né? Ela molda um pouco mais. Eu acho que ela te traz também aquele sentido que a gente já conversou agora, embora num outro aspecto, que é uma responsabilidade social que você tem, né, pelo que você diz, né? Por exemplo, se a moça diz, o que você acha? Eu acho, fica um acho, ela julga, então isso pode ser, né? Tive uma situação num aniversário, as pessoas conversando, estavam ali e tal, e sentindo um cheiro de um crime ambiental, mas eu fiquei bem quietinha, né? Daí alguém disse assim, olha, ela julga isso na Câmara dela. A pessoa disse, não, doutora, mas é que... Então, eu vi que tem separar, isso, né? E é aquilo, porque você literalmente é um combo, né? Eu não só estou ali, como também não era advogada, mas eu acho que essa troca de chave, ela existe, né? Meu filho mais velho, né, naquele auge da adolescência, ele diz assim, tudo é processo infracional para você e tal. Então, eu vejo que, às vezes, né, estou tratando isso na análise, né? Eu podia ser um pouco mais leve, mas, embora eu digo, né, que eu passo a ter um contato, vou dar um exemplo de delitos, né, atos infracionais bastante graves, aí, que andaram sendo investigados pelo Discord. Eu digo, poucas mães sabem que isso é possível, mas eu sei, então o Discord está proibido na minha casa. Ai, mãe, achei que você era mais direitos humanos, porque agora... Então, tem isso, assim. Eu acho que isso me molda nos meus vários espaços e aspectos da vida, de alguma maneira. Eles estão argumentando bem, né? Era a parte de quando eu era advogada. Ficou aí. Exercício legal da profissão. Enfim. Então, eu acho que molda um pouco, né? Pesa, enfim. Eu acho que isso é... É que ninguém é várias coisas, querendo ou não. A gente acaba, assim, que nem a gente tinha Mario agora, antes do programa, estava comentando um caso específico, e ela comentou uma situação, e eu falei, olha, eu não sei se eu pegaria esse caso. Tá. Porque, às vezes, eu vejo hoje, depois um pouco mais velho, que, olha, tem situações que eu não sei se isso aqui não vai pegar em feridas minhas. Né? Eu sei que o julgador acaba, acho que é até mais difícil, porque, como a gente falou antes... O julgador não vai ter esse caso, eu não pego, porque isso aqui vai me tragar para uma situação... Ali, mas muito difícil. Mas é muito difícil você olhar para um caso que você vê como um discorde e olhar e ver, pô, existe um perigo. Né? E isso é uma questão. E outras coisas que a gente vê... Porque, às vezes, aquela história... Às vezes, para a nossa realidade, o Brasil profundo que acontece lá é um pouco distante. Só que a internet já é um campo que todo mundo tem acesso. Infelizmente, é a democracia da desgraça em algumas coisas, né? Mas eu me solidarizo, assim, em alguma medida com essa questão, porque nós, como advogados, a gente tem uma liberdade maior mesmo, né? Se, por exemplo, alguém vai pegar nós tomando um vinho e fazer um print, e jogar na internet, e fazer... Agora, numa posição pública de magistratura, isso já ganha uma outra força, um outro cenário. Assim como tem muita gente bem intencionada, tem muita gente mal intencionada que, se precisar utilizar, então coloca você numa situação de pisar em ovos em muitas situações. Eu imagino que isso deva ser muito complexo. Mas, de alguma maneira, eu acho que é um dever de quem ocupa essa função. Não pode ser pensada como um encargo. Né? Eu acho que ônus e bônus você escolheu. Né? Eu escolhi. Não foi sem querer, não foi uma imposição. Então, eu acho que eu preciso respeitar a pessoa que está recebendo a minha jurisdição. Eu acho que é parte desse compromisso. E agora vamos sair um pouco dessa função desembargadora. Queremos saber aqui, sem a toga, sem o processo, o que você gosta de fazer, o que na tua hora vaga que você consegue desligar, o que te dá prazer. Olha, hoje é um final de semana, enfim. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito workaholic.
né? E nesses anos de trabalho, e trabalho bastante duro, com outras funções também, junto eu me tornei uma workaholic master. E eu tenho tratado isso, né, para mudar. E 2 coisas para mim são essenciais, né? Eu gosto muito de ler. Eu acho que especialmente assim na pandemia foi curativo, né? Eu perdi uma irmã na pandemia, embora não de Covid, né? Eu acho que ler foi e é um processo curativo. Ler literatura. Literatura. Eu sou uma pessoa assim, Não, devora. Não. Também leio, né? Mas não desses momentos. Acho que sou uma pessoa. E voltei assim até para me desligar e assim, telas no geral me cansam bastante. Eu praticamente não assisto televisão, o que eu assisto na televisão é jornal, assim, não sou uma pessoa que gosta de televisão. Eu voltei, não sei se essa era a parte do segredo, mas já vou contar aqui. Estou fazendo crochê. A minha Então, esposa também faz e olha... Estou assim nesse momento paz e programinha bom para mim, assim, eu digo depois dos 50 amo. Cafezinho com as amigas, um bolinho, adoro. 8h15 eu já posso estar em casa. Gosto de dormir cedo, não gosto de estar na rua. Então, assim, sou eu essa Priscila. Leitura, cafezinho e... Mas você sabe que o crochê é porque você ficou com as 2 mãos literalmente ocupadas, sem acesso ao celular, sem poder nada, com uma concentração que te exige. Ele descansa a mente disso e também te conecta, até porque eu não sabia fazer crochê, né? Eu tenho uma mãe que é crocheteira de mão cheia e meu filho do meio. Então, eu tô pulando essa geração aqui. O meu filho luta Muay Thai e faz crochê. Então, eu digo, ele está esperando o treino, ele está lá com a malinha dele. Que legal. Que legal. Sensacional. Assim, minha mãe que ensinou. Eu falei, mãe, também quero. Adorei. E acho que é uma coisa legal, assim. Ela me dá uma vazão, eu gosto dessa coisa de arte, moda, enfim, também. Bacana. Também Isso gostei aí. de saber. Agora sim, agora chegamos Agora ao interrogatório. Vai ser duplamente interrogada, já foi, e vai ser novamente. Vamos ver aqui se houve uma mudança. Algumas das perguntas a gente fez em 2019, outras são novas, mas a gente está curioso para saber aqui que essa nova Priscila, agora desembargadora, tem as mesmas respostas ou não. Vamos ver. Primeiro, um livro que te marcou. Diz que Aquele era a Confissão da Leoa, né? A gente eu falou acho que eu ainda sobre. estou na mesma linha. E fiquei pensando, assim, tem 3 títulos que eu gostei demais, que eu li nos últimos tempos. Reze pelas Mulheres Roubadas, Mulheres Empilhadas e Caminhando com os Mortos. Mas desses 3, eu vou ficar com Reze pelas Mulheres Roubadas. Eu li ele... Eu já tinha comprado há algum tempo, acabei lendo ocasionalmente, porque era um livro de literatura, quando eu estava fazendo o meu relatório do pós-doc. E eu cheguei à conclusão, falei, meu Deus, você não sabe nada sobre feminicídio, Priscila? Como que esse livro passou? É um livro essencial. Eu falo vários espaços, ele já até acabou na Mercado Livre, estante virtual, acho que pode ser culpa minha. Né? Então, você que está nos assistindo, procure. É um livro sensacional sobre narcomilícias, mas a partir da questão de gênero, está aí o título, né? Reze pelas Mulheres Roubadas. É sensacional. E um filme? Vou na mesma linha daquele do Segredo dos Seus Olhos, né? Argentina, 1985. Com Darim também. Com Você Darim. não esgarra do Darim. Não. Eu também não. Não. Mas não posso deixar de citar também Ainda Estou Aqui. Eu acho que O Segredo dos Seus Olhos, embora talvez para nós assim muito mais fala pela questão do direito penal, mas no momento no qual aquilo eclode, que é o momento, né, da ditadura na Argentina, o Argentina 1985 está, obviamente, nesse cenário. Ainda estou aqui. Eu vou usar uma frase do ministro Barroso, que talvez um dos grandes problemas da democracia que nós temos hoje é negar a realidade factual. Sim. Eu achei um dilema. Sabe que eu ainda estou aqui? Acho que geralmente o pessoal fala do livro, e o livro é bom. É bom. Mas o filme eu achei bem melhor. Assim, gostei muito. O filme tem... Eu acho que no Argentina, 1985, no Ainda Estou Aqui, 2 questões para mim são muito fortes. As pessoas estavam tendo uma vida. Elas iam comprar um presente de aniversário, elas iam para a escola, elas iam, né, levar os filhos para a escola, tinham um cachorro. E daí, do dia para a noite, acabou. Né, o meu filho mais velho ficou super impactado com o filme, ele estuda numa escola e o tema esse ano da organização do primeiro semestre, no evento que eles fazem era cinema. E eles fizeram sobre Ainda Estou Aqui.
E eu confesso, assim, quando eu entrei na sala, eles fizeram como se fosse o apartamento de uma professora. Então, ela deixou a agenda em cima da mesa, a bolsa na cadeira, e falaram só sobre mulheres desaparecidas na ditadura. Eu confesso que eu tive que passar rápido, porque eu fui chorar, assim, foi realmente muito. E ele me fez uma pergunta quando a gente estava assistindo. Ele falou: mãe, aconteceu com muita gente isso aqui? Então, eu acho que nós não podemos, né, negar a realidade factual. Podemos discutir as interpretações sobre ela, mas acho que não podemos negar a realidade factual. Eu tava te ouvindo e lembrando qual que é o nome daquele filme Dogville, não sei, sabe que eles simulam que é como se fosse sem as paredes. Eles estão mostrando um filme sem as paredes. E aí tem uma cena, um pequeno spoiler, mas tem uma cena em que está acontecendo o mundo lá fora e no quarto aqui uma menina sendo estuprada. E aí é mais ou menos essa ideia de tipo, o mundo está acontecendo, o cara está comprando pão, porque daí ele tira essas paredes. Tá. Então, ao eliminar essas paredes, ele mostra essa banalidade de tudo o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, ao teu lado, uma coisa gravíssima, né? Então, também me lembrei um pouco disso, assim, porque a gente sempre costuma ver esses eventos como grandes eventos, como e tudo vai estar sinalizando para aquilo. Não, isso está acontecendo ali, todo dia, toda hora, o tempo todo. Você sai, né? A gente sai daqui, acontece alguma coisa. Então, as pessoas estavam jogando no vôlei na praia e as outras estavam sendo torturadas, né? Enfim. E isso me lembrou uma outra coisa, que foi um processo que eu toquei um tempo atrás, que pela vítima, que foi muito sensível para mim, que foi um menino que tinha formado em medicina e ele acabou indo comemorar, e na comemoração teve um problema naquela mesa que ligaram a lareira e ele pegou fogo e, enfim, e veio a óbito por conta de ser incendiado ali. E aí, o que eu queria comentar disso? Que como eu atuei ali para a família da vítima, eu tive que ficar assistindo o vídeo. Meu Deus. E ao assistir o vídeo, foi muito estranho para mim, porque eu ficava vendo aquela cena deles conversando, chamando o garçom, escolhendo alguma coisa, e eu sabendo que dali a 1 minuto e pouco ia acontecer aquela tragédia, ia ter o fogo e ele ia morrer. Então, você ter essa percepção de o que estava acontecendo 1 minuto antes, né, é muito, meu Deus, esse lembrete de como a vida é um sopro é muito complexo. E isso me lembra, tem uma passagem que eu acho que é a passagem mais marcante do livro Que Resta de Auschwitz, do Agamben, que ele está narrando um jogo de futebol, que é um jogo de futebol entre os agentes nazistas, né, e os presos do campo de concentração. E ele diz que esse jogo de futebol nunca acabou. Porque a partir do momento que a gente sempre... Ele falou, é como se suspende tudo o que está acontecendo, as pessoas que estão sendo cremadas nos fornos, nós vamos bater uma bolinha. E eu acho que é isso que a gente não pode pensar quando a gente olha quaisquer episódios, inclusive os mais recentes, achando que estamos só batendo uma bolinha. Então, eu acho que isso é alguma coisa que a gente precisa lidar com bastante responsabilidade pública, né, mas também social. Acho que a sociedade civil precisa se colocar. Bom, sobre música. Você disse há pouco que não é muito da televisão, mas você é muito da música ou não também? Eu adoro música. E qual música? Um artista ou uma música? O que Priscila escuta? Olha, Priscila é uma pessoa eclética, né? Os meus pais sempre gostaram muito de música, né? E meu pai... Eu até comprei agora uma radiola, porque os discos de vinil deles estão sob minha guarda, né? Então, meu pai escutava Françoise Hardy, Mireille Mathieu, Toquinho, Paulinho da Viola. Então, eu sou bastante eclética, né? Eu dependo muito, pego uma música de um filme, daí baixo aquela playlist, daí vejo que estava. Então, eu sou bastante eclética. Assim, no geral, quando eu tenho que fazer alguma coisa mais densa, assim, e tudo, eu ponho só um instrumentalzinho bem baixo. Você consegue trabalhar com música? Bossa nova e MPB, assim. Essa é a minha coisa de fundo. E dentre isso, né? Vocês não perguntaram, mas eu vou dizer, minha música preferida é a música da Elis Regina, né? Como os nossos pais. Eu acho que ela combina com isso, assim, que a gente falou. Eu acho que é uma das músicas assim mais relevantes para mim. E um sonho
realizado e um a se realizar. E eu queria dizer que o meu sonho realizado era ter publicado já o trabalho do meu pós-doutorado. Estou com o meu prazo para dia 30 de novembro. Acho que um sonho realizado é tudo que eu fiz até aqui, né? Meus filhos, minha carreira, as aulas, enfim. Eu acho que tenho muitas realizações, mas aquele sonho de futuro, que era um mundo mais seguro para garotas, infelizmente ainda não está realizado. Né? Eu acho que, infelizmente, nesses 6 anos para cá, eu vi que talvez ele ficou bem mais perigoso. Bem mais perigoso. Continua sendo o sonho a se realizar. É. E um medo? Eu, em 6 anos, fiquei menos medrosa, né? Eu tinha dito que tinha medo de não ser feliz. Eu acho que a felicidade hoje é um teaserzinho que você tem aqui, aquele café com bolinho com as amigas é um ótimo, né? Mas eu acho que o meu medo hoje é uma questão que envolve assim meus 3 filhos, né? Que futuro eles terão, mas quem serão eles no futuro? Eu acho que meu receio assim, né? Que mundo terão, mas quem serão eles fazendo parte desse mundo? Eu tenho também esse medo assim de como isso vai se desenhar. Sabe que eu acho engraçado que nesses 6 anos eu me tornei pai. É impressionante quando depois você tem filhos, seus medos, parece que com você olha e fala, no mundo para mim ok, mas para essa criatura aqui é impressionante, né? Como a perspectiva muda, né? É uma coisa assim de louco, né? É verdade. E você fala ainda, eu tenho uma menina. Então, meu Deus do céu, você falando essas coisas de menina, eu também penso muito nisso, assim. Como o mundo é hostil para as mulheres, de uma forma geral. E os 3 queridos lá de casa têm uma educação feminista por mim e por meu marido, assim, né? Eu acho que isso é uma responsabilidade, especialmente de quem cria meninos hoje. Não é a primeira, né? Porque a Júlia veio aqui também. A Júlia Gitirana tem um filho menino. Minha grande também, amiga, né? Ela veio aqui também. Sim. Ela falou muito de você na entrevista. Não, a Júlia é uma... Eu conheci a Júlia num trabalho que ela foi apresentar na Universidade Federal, sempre digo. Primeira vez que eu vi falar sobre uma análise prosopográfica que ela fez do pessoal do Conselho Nacional de Política Criminal. Então, Júlia, quando você estiver me assistindo, você já sabe que eu acho o trabalho maravilhoso. E eu estive com ela nesses últimos dias agora. A gente estava no evento em Foz do Iguaçu, então é uma queridíssima admirável amiga. Mesmo. Ela acho que é minha vez agora para tu. Uma memória de infância. Sabe que quando eu assisti aquele final do filme da Barbie, aquela música da Billie Eilish, assim, me fez voltar. E acho que, né, eu comentei há pouco, eu perdi minha irmã na pandemia, minha irmã mais nova, minha chapa, minha coautora, meu alter ego, minha cara metade. Foi quando ela nasceu. Ela era um bebê rosado, assim, cabelo bem preto. E eu tenho essa memória forte, assim. Que diferença forte. De idade que tinha? 8 anos. 8 anos. Então você tinha já uma memória bem viva. Foi tua boneca? Foi, minha boneca verdadeira, assim. Acho que boas memórias com ela e com meu irmão, mas é uma boa memória de infância. E se você pudesse definir em uma palavra? Eu estou com a mesma palavra ainda. Mulher. E um defeito? A gente estabeleceu um critério aqui que é um defeito que você não gostaria de ter, porque tem defeitos que a gente convive bem, né? Ou até gosta, defeito, né? Até gosta. Mas um defeito que você realmente não gostaria de ter e tem. Eu sou extremamente perfeccionista. E eu não gostaria de ser assim. Sofre com isso? Muito, muito. Porque isso me dá um acúmulo de tarefas e obrigações. E como eu também não quero dar trabalho para o outro, eu daí faço a parte, assim. Aí vai um pouco de toque junto, enfim, mas isso me dá uma sobrecarga bastante significativa. E uma comida preferida? É pizza ainda. Adoro, ainda adoro. Eu brinco com meus filhos, né? Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer ou batata frita? Batata frita. A mãe sempre acaba na pizza. Com a pizza não tem concorrência. Eu adoro também. A pizza. E uma curiosidade que poucas pessoas sabem sobre você. Tem alguma coisa que possa ser dito no ar? Eu adoro moda.
de comprar revista? Quando eu me aposentar, eu vou abrir um ateliê de moda. Olha só. Eu adoro. Mas em que sentido você diz? De por exemplo, pesquisar qual que é a atual tendência, de olhar roupa? Não, eu gosto assim de, sabe, mulagem, aspecto criativo, eu organizo. Eu e minha irmã, a gente tinha uma ideia de ter uma grife, já tinha até os nomes das coisas, enfim. Apesar disso, não curto marcas, especialmente marcas de luxo, assim, não é a minha ideia. Mas eu gosto desse movimento, assim, desse trânsito, enfim. Embora a minha ideia de ateliê de moda é treinar as mulheres em situação de prisão, abrir um nicho lá com as mulheres em situação de violência doméstica. Acho que a moda nesse aspecto assim social, sabe? De envolver. Eu acho que é um saber estruturante do feminino, né? E aqui nem um aspecto sensitivo ou biologicista, assim, mas eu acho que essa costura do coletivo, ela é muito importante. E agora, para finalizar, um vinho preferido para você indicar, assim, para quem assiste? Um para o dia a dia, que a gente diz, aquele vinho, às vezes, descompromissado, não... e um vinho para ocasião especial. Fala, olha, esse aqui guarde e abra quando você estiver numa situação que é muito boa. Eu acho que essa pergunta foi feita, né? O meu vinho top ainda é o mesmo, né? Primitivo da Mandura, adoro. E um vinho, embora acho que é um vinho que possa ter notas mais femininas, enfim, acho que os homens gostam, às vezes, de um tanino um pouco mais, né, acentuado, é Carmen Carmener. Gosto, assim, um vinho leve, pode ser com aquela pizza ou uma tabuinha de frios, assim, ele vai bem. Porque a pizza por si só, né? Pode pizza ser com água. Isso. água de torneira. E com vinho, então, nem se fala, né? Bom, com isso, infelizmente, chegamos ao fim da sua segunda entrevista, que a gente espera não seja a última, que a gente nunca vai cansar de conversar com você e de te ouvir. É sempre um prazer imenso. Eu abri, né, o programa dizendo que existem poucas pessoas que são unanimidade, né? Mas, de verdade, eu sempre que escuto falarem de você, Priscila, é com muito respeito, com muita admiração, e isso é muito merecido, é muito mérito seu. Então, obrigada por nos ter dado a oportunidade de conversar de novo, te entrevistar de novo e estar aqui trocando. É sempre uma alegria, a gente sempre aprende muito com você. Obrigada. Obrigado. É que eu vim aqui antecedida por 2 queridos amigos, né? O professor José Maurício, enfim, que é muito gentil, e depois de muitos anos a gente, né, tá trabalhando juntos, foi meu professor homenageado da universidade, a Júlia Gitirana, né, que é uma cara amiga, e dizer que a gentileza de vocês, o profissionalismo e o fato de conversar só com pessoas que gostam de mim e que deram essas referências. Vocês precisam entrevistar as outras, né? E dizer que foi um prazer estar de novo aqui no Direito Criminal. Eu vim. Diz que um raio não cai só 2 vezes no mesmo lugar. Então, daqui a um tempo, a gente se encontra de novo. Obrigada. Fechamos a temporada com chave de ouro. Sim, sem dúvida Imagina, nenhuma. obrigada. Um brinde e muito obrigada. A nós. A nossa. Obrigada, audiência, pessoal. Até mais.